Bom, eu vou começar aqui a ler um texto, tá? Depois acho que vou ter que mostrar um vídeo também. Do Estado de Minas, do Caderno Cultura, domingo, dia 2 de maio de 2010. Escrito por Afonso Romano de Santana. Angel. Angel queria se casar, mas sabia que encontraria resistência por parte de sua família, os conceituados Abras que viviam em Belo Horizonte. Fez o seguinte: escreveu uma carta e pediu à irmã que a entregasse ao pai, mas que a entregasse quando estivesse no avião a 11.000 ou 12.000 metros de altitude e que ficasse de olho na reação dele. A carta era assim: meu pai, quero lhe dizer que às vezes você pensa que necessito casar. Não é verdade. Porque eu só me casarei se eu encontrar uma pessoa que me entenda, me compreenda. Não é o casamento que me interessa, e sim com quem vou viver. E eu quero lhe dizer que já o encontrei. Sei que não é de seu agrado que eu me case com ele, mas meu pai, você precisa me compreender e me entender. Eu não poderia me casar com qualquer pessoa, tinha que ser com ele. Klaus. Ele me entende, me gosta e gostamos da mesma profissão. E agora eu vou lhe dizer uma coisa: se for feliz com ele, voltarei sempre à sua casa. Se eu não for feliz, você nunca mais vai me ver. Portanto, meu pai, pense seriamente nesses 11.000 pés de altitude e o que você vai me responder. O pai leu aquilo meio perplexo e comentou com a sua outra filha: sua irmã é muito estranha. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é do encerramento do curso que eu fiz na Angel, que foi agora no início do ano, e ela falando sobre uma experiência que ela teve num curso que ela deu para professores, tá? Clarezas possíveis das articulações, as alavancas, ele falou tudo. Fisicamente, ele era o professor de física, falou tudo correto. Eu falei: agora você vai, por favor, sentar e levantar, usando tudo que você falou. Cervical, as alavancas, a utilização das articulações, quais. Olha, não conseguiu. Eu falei: tá vendo, teoricamente você sabe tudo, na prática você não sabe nada. Então, agora vamos aprender. Vamos aprender a sentar e levantar sem forçar a cervical. Todo dia repetindo e usando as dobras necessárias. Aí foi muito interessante, ele acalmou um pouco porque ele estava pretensioso, só querendo saber da teoria. E a maneira, os alunos sentaram de qualquer jeito, em vez de ajudá-los. E aí foi muito bonito, porque eu comecei a trabalhar com eles, espreguiçar na cadeira, saber utilizar a cadeira também para ir descobrindo maneiras de sentar mais confortável para os alunos, para eles que ainda estavam no ginásio. E depois tinha professor que dava aula só no ginásio, no primário não, mas já na faculdade, e também outros professores que davam no primário, no ginásio e na faculdade. Era para isso. No finalzinho, este fez a física e todos aprenderam a sentar e levantar direitinho da cadeira. E com todas as clarezas possíveis das articulações, na teoria, mostra numa prática, numa criatividade de como germinar. Eu dei umas dicas. Comecei a falar da terra,
do sol, da chuva. Aí eu falei, olha, preste atenção, vocês têm a terra para ajudar a semente, vocês têm o sol para ajudar a semente, vocês têm a chuva. Sabe quem fez um trabalho interessante? Foi o que me perguntou o que eu ia fazer com eles. Essa era a parte criativa, porque eu já no chão, eu dava o meu recado. Sim. Angel Viana, como vocês bem devem saber, né, ela é casada com Clausiana há um tempo, quer dizer, foi casada há um tempo com Clausiana, e ela se separou dele, ele morreu em 92, um pouco depois, em 95, ela perdeu o filho num acidente de carro, né, também morreu. E nesse dia, a gente viu um vídeo onde tinha Rainer, que era o filho dela, e Clausiana. E terminava os dois vídeos que a gente viu com Rainer e Clausiana se abraçando e a data de nascimento de Rainer e de Klaus e a data do falecimento de Rainer e de Klaus. E aí fica a pergunta: em que momento há separação entre Angel artista e Angel mulher? Em que momento há diferença entre arte e vida em Angel? Ela passou por crises, quase desistiu, mas enfim, continua. E existe um pesquisador da educação, que é Jorge La Roça, ele diz: em qualquer caso, seja um território de passagem, seja como lugar de chegada, ou como espaço de acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à exposição, entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, com uma receptividade primeira, com uma disponibilidade fundamental, com uma abertura essencial. Marina Colasanti, que não por acaso é mulher de Afonso Romano de Santana, ela tem um texto que ela fala, eu sei, mas não devia. E nesse texto ela fala sobre as dificuldades que a gente passa na vida e tal. E a gente viu que muitas discussões sempre falam, a educação tem isso, a dificuldade aquilo, a dificuldade aquilo. E aí quando a Angel vem falar aqui, de usar a cadeira para espreguiçar, né? Às vezes a gente fica buscando uma escola ideal, que não existe, não vai existir, dificilmente existirá, porque o ideal existe no mundo das ideias, sempre será ideal, mas existe uma escola real, que é necessária ser transformada, né? E aí, como? E ela fala, a gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e de tanto se acostumar, se perde de si mesma. Boal, que também é outro teórico do teatro, teórico prático. E aí uma outra coisa também, às vezes a gente fala teoria, eu vi muito falar sobre teoria e prática. Faz parte desse trabalho também, como um dos teóricos um dos pensadores que eu gosto de ler muito, que é o Deleuze. Ele fala que a teoria e a prática é uma dobra, né? Não é teoria nem prática. A teoria, ela deve servir como uma ferramenta para a prática, mas ela não vai ser, de fato, encaixada. Não é uma coisa, uma pecinha que vai ser encaixada. A prática transforma a teoria, assim como a teoria transforma a prática. Então a prática como a teoria como uma dobra da prática e não como um fechamento da prática, funcionaria talvez um pouco melhor, né, para pensar isso. Então pensar um pouco, né, nessa questão da dobra, nem teoria nem prática, mas uma relação infindável entre prática e teoria.
E aí na contracapa do livro de Bowen ele diz, que é o livro Jogos para Atores e Não Atores: todo mundo atua, age e interpreta. Somos todos atores, até mesmo os atores. Teatro é algo que existe dentro de cada ser humano e pode ser praticado na solidão de um elevador, em frente ao espelho, no Maracanã ou em uma praça pública para milhares de espectadores, em qualquer lugar, até mesmo dentro dos teatros. E tem outra coisa também que às vezes quando a gente fala teoria e prática, a gente pensa muito em engessar uma forma, né? Criar uma forma e cristalizar. Ontem a gente ouviu no vídeo falando Stanislavskiano, psicologização. Stanislavski é psicologizar. Então acho que a gente deve voltar um pouco ainda ao estudo aprofundado, ou sei lá, uma leitura, para ver que Stanislavski não é psicologização, não. Se alguém está dizendo isso aí para vocês, alguém está enganado. Então, assim, tomar um pouco de cuidado com essas cristalizações que acontecem. Né? A gente falou que no final da fala do Emerson na anterior, ele falou, vamos fechar. Achei que a questão é, vamos abrir outras possibilidades, abrir para as potencialidades. Né? E aí, Angel fala, voar é para os pássaros, os sonhadores e as nuvens. Mas quando os sonhadores assumem a posição de professores e conseguem transmitir suas ideias e conceitos a ponto de transformá-los em movimentos conscientes, seus alunos sentem-se pássaros, seus espíritos chegam às nuvens. Essas são as referências. Acho que é isso. Obrigado, Tarcísio. E agora a gente passa para a nossa terceira comunicação com o Jonatas Raine de Oliveira Andrade, graduando em dança pela UFV e que vai fazer a comunicação teatro musical, vertentes artísticas em ambientes educativos.